é o nosso irmão. Vai, o nome dele é Felipe, Felipe, você é presidente. O nome dele é Felipe, você é presidente. Felipe. Sou Felipe. Quantos anos você tem, Felipe? Tenho 18. O que você faz da vida? É uma entrevista. Tá. Tá, onde você... A gente trouxe o Felipe aqui para falar um pouquinho sobre ele que está na experiência da faculdade de medicina agora, no primeiro semestre. Primeiro semestre. Bom, teve 2 meses de aula, né, até ficar... 2 meses? Sim, a aula começou dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira, e agora o quê? 13 de abril? 14. Então quase 2 meses. Teve 1 mês de aula e já entrou em quarentena. Presencial, mas ele tá tendo aula à distância ainda. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Felipe, fale onde você faz medicina. Curso medicina em Chapecó, na Universidade Comunitária, que é o no Chapecó. Lá em Chapecó tem faculdades de medicina, são 2. Tem a Universidade Federal, Fronteira Sul, e a UNO Chapecó. Elas ficam bem próximas uma da outra ali. Legal. É uma faculdade comunitária, mas é uma faculdade paga. Ela é privada, mas não é particular, ela é comunitária. Não sei a diferença. Vamos para algumas perguntas que vocês deixaram lá no Insta, então, sobre o curso, sobre, sei lá, tudo que vocês quiserem saber. Felipe, fale um pouco sobre as disciplinas do primeiro período. Então, na minha faculdade é dividida em módulos. É um pouco diferente de algumas, assim, é um sistema um pouco mais novo, segundo o que eu sei. Fonte: as vozes da minha cabeça. Aí, tipo assim, eu tenho... As matérias, na verdade, são meio parecidas. A diferença é que eu não tenho, por exemplo, uma prova de anatomia que vai me garantir a nota do semestre em anatomia. Porque, por mais que eu tenho junto no mesmo módulo anatomia e embriologia. Então, se eu for muito bem, por exemplo, em embriologia e mal em anatomia, pode ser que eu consiga passar nesse semestre nas 2, sabe? Porque ela não divide a nota. Aí eu tenho, além disso, fisiologia, histologia e bioquímica, que também formam um outro módulo. Até agora eu tive história da medicina, um outro módulo também. Era para começar só em maio um módulo chamado Práticas de Atenção e Cuidado, que é tipo para você começar a aprender assim, meio que primeiros socorros. Mas vai ter que ser adiado, pelo jeito. Não, começou já. Só que a parte teórica eu comecei, eles adiantaram para depois, quando voltar às aulas, fazer só prática. A parte que mais legal, né? A prática. Sim, a parte de aulas práticas de anatomia, histologia, bioquímica, tudo, tipo, eu não tô tendo. Aí eles estão adiantando as aulas teóricas para depois, meio que quando voltar... Só prática. Dependendo quando voltar, vai ser só prática. Tem matéria para aprender a fazer pesquisa. E tem uma outra matéria que, nesse primeiro semestre, o intuito dela principal era a gente ir, tipo, em lugares para conhecer como o SUS funciona, assim, ficar acompanhando mesmo profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e tal. Acho interessante. Só que aí, como a gente não pode ir... Não vai ter. Eles vão fazer outras coisas agora e talvez, tipo, no segundo ou terceiro semestre a gente faça isso. Pois vai ficar tudo meio atrasado, né? Então vamos para a próxima pergunta. Como foi a sua trajetória de estudante? O que você fez para passar no vestibular? Você passou direto, fez cursinho? Estudou muito, não estudou no cursinho? Fiz um ano de cursinho. No terceirão eu não sabia que eu queria, eu fiz vestibular para farmácia, psicologia, design, engenharia de tipo uma materiais. área pra cada lado, tipo, jogou, fiz muito, chutou, assim. Aí eu até fiz um vestibular para medicina também, da CAF, que aqui no sul, em Santa Catarina tem a CAF, que é um sistema unificado de todas as faculdades particulares de Santa Catarina usam a CAF. É tipo como se fosse um Enem, assim, só que só de Santa Catarina. E você tem que escolher antes de fazer. E é pra faculdade particular, né? Privada. E você tem que escolher antes de ter a nota, tipo. Às vezes eu passaria em outra, só que com a minha nota, como eu já escolhi lá no Chapecó, tipo, se eu não tivesse passado, talvez eu passasse em outra, menos concorrida. Mas eu não poderia fazer essa mudança, assim. Eu só não ia passar mesmo e ia ter que fazer vestibular de novo. Tipo, no final do terceirão, assim, dezembro, sei lá, depois ia acabar. Em janeiro, decidindo o que ia fazer, eu resolvi que queria fazer medicina. E aí eu vim morar em Curitiba, junto com elas, no outro apartamento.
pra fazer cursinho. Sim. É, E como era a rotina do cursinho? bem puxada. Bem puxado. Ele às vezes tava acordado tipo 6 da manhã, já tava saindo de casa Sim. e voltava. Acordava antes de todo mundo, chegava depois de todo mundo. Voltava às 9 da noite. É, porque aqui onde a gente morava, até o cursinho dava em torno de 30, 40 minutos. Contando, tipo, saindo de casa até chegar no cursinho, assim. De pegando ônibus, né? É, de ônibus. E aí... Então eu tinha que, tipo, quando eu ia pra chegar lá às 7, que era quando abria, eu tinha que acordar, tipo, antes das 6 pra pegar o ônibus no máximo 6h20 e chegar lá, assim. Isso foi... No início eu não ia tão cedo, eu chegava lá 8 e pouco e tal. Ou 9 às vezes. Porque minha aula era de tarde, começava perto das 2 e acabava 8 e pouco. Aí de manhã você ia só pra estudar e É. colocar matéria em dia, porque no apartamento é ruim, né? Sim. De manhã não era obrigatório, no caso, você ir, né? Você ia porque Sim. você queria ir. Sim. Normalmente, tipo, no início do ano eu às vezes não ia de manhã. Não, assim, às vezes, tipo, deve dar pra contar nos dedos da mão quantas vezes você não foi. É. Você sempre ia. É que o peso é muito grande, assim, você fica em casa, você fica tipo, meu Deus, não vou passar. Preguiça também. Sim, porque eu acho que tipo, o problema do curso, principalmente em faculdade pública, mas em particular também, que tipo, pra você passar, não adianta você só ir bem, assim. Você vai bem, tipo, mas muita gente vai bem também. Você tem que tipo, ir acima dessas pessoas. Porque, tipo, pra você passar pelo Enem, em uma faculdade pública, se você tirar menos que 780 de média, você já tem que ficar, tipo, rezando, assim, porque é muito difícil. E mesmo em particular, tipo, na CAF que eu fiz 4 vestibulares. Um eu fiz no final do segundo ano, pra ver, assim, lá da cidade mesmo que a gente morava. E aí depois eu fiz do terceirão que eu falei. Aí na metade do ano do cursinho eu fiz um que foi, tipo, um dos meus piores, assim, eu fiquei, tipo, meu Deus. Não vou passar. Sim. E agora? E aí no final do ano eu consegui passar muito por causa da redação também, que eu fui bem. E eu fiz vários simulados da prova, então isso é uma dica. Fazer, às vezes estudar, tipo, fazer resumo, essas coisas, não adianta nada, assim, você tem que... Claro que varia de uma pessoa para outra, mas fazer vários simulados do vestibular que você quer, tipo, quero Universidade Federal da Bahia. Eu não sei se é só pelo Enem ou se tem vestibular, mas se tiver vestibular, faça muitos, tipo, 10 anos pelo menos de prova, assim. Porque sempre tem um padrão. Tipo, lá na CAF que eu passei, eu praticamente todos os simulados que eu fiz, eu ia conseguindo, tipo, gabaritar história e geografia, assim, que eram matérias que eu ia melhor. E aí eu cheguei na prova, tipo, gabaritei história e acho que errei uma em geografia, mas, sei lá. Fica a dica aí, então. É, porque é um padrão, assim, eles Sim. não cobram tanta coisa muito diferente. Né? Esse ano eu não sei como vai ser, provavelmente vai ter bastante atualidades sobre Covid, mas, sei lá, história talvez de E quando você pandemia. foi super mal no meio do ano, você não se desmotivou? Um pouco, mas eu não fiz só a CAF, né? Eu fiz Pequeno Príncipe aqui de Curitiba e Estadual de Maringá também. Aí na Pequeno Príncipe eu fui bem até. Então isso foi tipo, fui bem nessa, fui mal na outra. A que eu quero mais é a outra, mas tipo, dá pra ir bem, Dá assim. pra... Que tem que pensar num todo, assim. Às vezes você vai mal numa prova, só que se você tá estudando direito e nos simulados também do cursinho que sempre tinha, tipo, não é uma prova assim que vai definir se você tá indo bem ou não. Ai, gente, olha. Tá, próxima pergunta. Como é o primeiro período? Bom, Acho que o Felipe já falou bastante sobre isso. Mas assim, você sentiu angústia, ansiedade em chegar num lugar desconhecido, em pessoas que você nunca viu na vida? eu nunca tinha ido pra Chapecó na minha vida, né? A primeira vez que eu fui foi ano passado. Um pouco Conheci a cidade. Foi antes de eu passar no vestibular, na verdade. Porque a gente tava indo lá pro Rio Grande do Sul e passamos por lá, assim, pra conhecer mesmo onde era a universidade e tal. Aí, no primeiro dia eu fiquei bem nervoso, porque era um lugar novo e
tipo, faculdade, assim, eu nunca tinha ido, né? E nunca tinha morado sozinho. É, também. Mas eu ainda não tava sozinho, a mãe tava lá. E a Jean também tava lá. É, aí, mas foi de boa, assim, tipo, consegui. Os professores também, de algumas matérias, fizeram bastante apresentação, assim, e tal. Atividade em grupo logo na primeira, segunda Meu semana. Deus. Pra gente, tipo, já ir conversando, assim, Interagindo. E, não sei, mas eu gosto dos meus colegas, eu fiz alguns amigos. É legal. E o campus também é bem bom, assim, eu não comprei nenhum livro até agora, eu já peguei vários na biblioteca. Aí só preciso renovar mesmo e, Tem bastante livro lá. sim, tipo, das matérias que a maioria estuda e outros cursos também, tipo, fisiologia, anatomia, tem tipo, muitos livros. Dá pra tranquilo ficar, tipo, o ano inteiro, assim, com o livro que ninguém Não vai dá pedir. problema. Tá, próxima pergunta é expectativa versus realidade do curso. Tá. Diga algumas coisas aí. Acho que a principal coisa foi tipo, que antes de entrar, qualquer um que eu via na faculdade ou médico já formado falava assim, nossa, porque você vai querer voltar pro cursinho, que no cursinho era muito mais de boa, não sei o quê. Mas isso, pelo menos no primeiro semestre, não é... Tipo assim, eu entendo que, por enquanto, eu tenho aula de manhã e de tarde todos os dias, menos na sexta. E depois eu sei que vai ter dias que vai ter aula o dia inteiro, tipo, não vou ter muito tempo mesmo. Mas eu acho que mesmo assim, Vai ter que fazer plantão. isso mais pra frente, né? Mas eu acho que mesmo assim, mesmo que eu passe, tipo, 12 horas direto na faculdade, ainda vai ser melhor do que o cursinho, porque... Cursinho é traumatizante. E o cursinho você fica o ano inteiro, tipo, Na pensando... mesma coisa. E pensando, tipo, cara, se eu chegar lá no final do ano e não passar, eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo. De novo. Tipo, Não é uma coisa certa, né? teve um menino ali no cursinho que eu fazia, e ele era amigo de um amigo meu, então eu ficava sabendo, né? Ele ficava sempre entre os primeiros, assim, no simulado, e ali no cursinho era focado o FPR, principalmente. Tipo, era o mesmo modelo. E ele sempre acertava, tipo, 80 questões ou mais das 90, assim. Era, tipo, muito bem. E na segunda fase, que tinha simulado também, ele mandava bem, tipo, ele tinha certeza que ia passar. Porque no outro ano, eu fiz o cursinho em 2019, então em 2018, ele já tinha ficado na lista de espera, também para medicina. Só que não passou. E aí ano passado, ele também não passou. E tipo, ele era um dos melhores alunos, assim, do cursinho, que também é um dos cursinhos que reúne, assim, a maioria das pessoas, tipo, maiores desempenhos, assim, tipo, teve, sei lá, mais de 50 aprovados na UFPR de 90, assim, vagas, eu não sei exatamente quanto, mas é. E aí não conseguiu, então, eu acho que... Por que eu tava falando disso, né? Porque não é um negócio certo, né? E na faculdade você... fui mal nessa prova aqui, mas beleza, vou ter outra, tipo, vou ter um trabalho, vou ter um... E você estuda o que você gosta, né? Você, Sim. tipo, passou pra estudar lá porque é o que você quer estudar. Sim, vai ter uma outra matéria que não gosta, que vai ter que Sim. estudar também. Mas tem um objetivo maior. Tipo, sim. Eu acho que principalmente isso, assim, você não precisa ficar o dia inteiro estudando, que nem algumas pessoas falam. Só se você quiser ter um desempenho, sei lá, acima de 9,5 em tudo e Você acha que você estudava quantas horas? no cursinho. Umas 6 por dia. E aí depois a aula também dava umas 6. E como é que tá sendo, então, as aulas à distância agora? Bom, no início tinha bastante preconceito, assim, né, com EAD. Aula à distância. Eu achava que ia ser... EAD, não gosto de você, não sinto verdade em você. Acho Sem você, assim, inconveniente. incoerente. Tá em todo lugar. Assim, eu acho que tem um consenso que é muito mais difícil prestar atenção em aula se assistir no celular, no computador, em que lugar for, assim. Porque você tem muita distração, até mesmo no celular. Dá pra ficar ouvindo o professor falar e ficar mexendo em rede social ao mesmo tempo. Não que eu faça isso, assim, né? mas é algo que dá pra fazer. Porém, tem vantagens, assim, tipo, dá pra gravar a aula. Os professores sempre gravam e mandam a aula depois, então às vezes tá com muito sono ou, sei lá, não tá afim de assistir a aula, você
pode ganhar falta se quiser, ou então você fica ali, responde a chamada. E fica fingindo que tá assistindo. E depois assiste a aula pra realmente aprender e estudar, então isso eu acho que é uma vantagem, porque pelo menos lá a maioria dos professores não gosta que gravem a aula. Tá, Felipe, agora uma última pergunta. Lá vem a cara dela já. Vamos falar sobre o futuro. Você está no primeiro período, qual que você acha que você vai... é a área que você vai querer se especializar? Porque daí depois, no final, quando a gente estiver acabando a faculdade, a gente vê e se foi esse... Bom, eu não sei, assim, porque antes de entrar e até agora, assim, sempre pensei... A primeira coisa que eu sempre quis foi oftalmo. Oftalmo eu por ir lá e tal, eu achava legal. Mas aí isso ficou sumindo, assim, depois, com o tempo. Mas é uma opção ainda. Quando eu tiver... Isso vai mudar muito quando eu começar a ter essas matérias, né? A prática também, né? Que aí eu vou ver, tipo, isso aqui é legal. A prática deve ser muito legal. Coisa relacionada ao cérebro, como psiquiatria ou neuro. Mas talvez, assim, não sei. Eu ainda... Agora que eu vou começar a estudar em fisiologia, parte nervosa e sistema nervoso e tal, então talvez seja algo... anatomia eu já vi. Tá. Tô acabando agora. Mas anatomia é chato. Psiquiatria, neuro? Psiquiatria, neuro, oftalmo, cirurgia eu já pensei, mas não sei. Eu preciso ver, tipo, presenciar, assim, alguma coisa pra ver se eu ia suportar, assim, porque deve ser bem pesado mesmo. Anestesia, assim, anestesiologia, né, o nome. Eu acho que também deve ser legal, porque você tá junto ali no campo cirúrgico, mas você não é o cirurgião. Tipo, tem muita responsabilidade também. Eu acredito que seja bem difícil, assim, você tem que estudar bastante coisa também. Mas não é, o que eu quero dizer é que não é o cirurgião no sentido de você não estar ali mexendo nas estruturas, tipo, você fica um pouco mais afastado. E eu acho que são essas principais, assim, que eu... Veremos daqui 6 anos. Gente, esse foi o vídeo com o Felipe, nosso irmãozinho. Deu um vídeo bem grande, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente faz a parte 2. Lembrando que ele tá no primeiro período da faculdade e não tem todas as respostas da vida. Quem sabe daqui, sei lá, no final do segundo período ou ano que vem a gente faça outro. Vamos atualizando. Sim. Se você tá pensando em fazer medicina, faça que é legal. Legal, todo mundo foi pra área da saúde aqui. Sim. Futuramente vamos abrir uma clínica. Então é isso, gente. Se inscreve aí no canal, curte aí o vídeo pro Felipe ficar feliz. Sim, muitos likes. Compartilha aí com os amigos que querem fazer medicina. É isso, beijo pra todo mundo. Beijo, tchau, gente. Tchau.